O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. O texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho, ele me chama muito a atenção, não só pelo fato de Jesus dizer que nós que estamos cansados, fadigados sobre os pesos e os pesados fardos que carregamos, nós deveremos ir a Ele, que Ele vai nos aliviar. Isso é uma certeza de fé. Mas me encanta a intimidade com que Jesus fala com o Pai. Esta intimidade que certamente é o que nós precisamos buscar. Intimidade com Deus. Porque eu não sei como é você, mas muitas vezes a gente se aproxima de Deus com tanta, perdoem a palavra, com tanta frescura. A gente fica fazendo rodeio e fica dando volta, enchendo de novidade. Deus conhece o profundo do nosso ser, o profundo do nosso coração. A gente fica fingindo para Deus que a gente é bonzinho, que a gente é piedoso, que a gente é santinho. Mas nós precisamos verdadeiramente desta intimidade. Por isso os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a rezar. Quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a rezar, Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo quando os discípulos pediram para ele ensinar a rezar? Eu ia falar a resposta, mas não vou falar. Você vai procurar saber o que Jesus estava fazendo. E eles observam justamente a maneira como Jesus falava com o Pai. Se a gente olha a obra de Jesus, tudo o que Jesus fez na sua vida pública, a gente vai perceber que é fruto da sua intimidade. Quando ele chama os discípulos, antes de chamar os discípulos, ele passa a noite inteira rezando. E ainda assim teve que chamar um Judas lá. Imagine se ele não rezasse para escolher os discípulos dele, né? Misericórdia, não? Quando ele vai passar pelo mistério da cruz, ele também, antes de passar pelo mistério da cruz, ele passa a noite toda em oração. Mas não é uma oração assim, repetição de fórmulas somente, mas numa oração onde ele demonstrava uma profunda intimidade com o Pai. Este ponto me chama a atenção, porque a vida do padre, só a vida do padre, a vida de vocês não é assim, mas a vida do padre
é tão corrida, é tão cheio de coisa para fazer, é tantas atividades que a gente tem que exercer durante o dia, que se não tomar cuidado, passa o dia sem rezar. Só vocês não são assim. Eu tenho certeza que a vida de vocês ela vai por um outro caminho. E aí a gente acaba completando grande parte do nosso dia, do dia da gente, e a oração, né, passa desapercebido. Às vezes deixo para rezar de noite, chego em casa cansado, não rezo. Deixo para rezar de manhã, acordo atrasado, não rezo. E aí, não sei se você também é assim, mas aí eu quero eficácia nas obras que eu estou fazendo. Aí quando a gente observa que a falta de eficácia das obras que a gente faz é falta de oração, aí a gente vai para Deus todo arrependido, né? Minha culpa, minha máxima culpa, né? E aí faz os propósitos, os propósitos de emendas, etc. 2, 3 dias vai bem. Depois descamba tudo. Repito, só na vida do padre que isso acontece. Na vida de vocês não é assim. Graças a Deus. Não é? Então, aí a gente precisa encontrar tempo. A gente precisa entrar numa disciplina, fazer tudo o que a gente tem que fazer, sobretudo quando se é dona de casa, né? Porque parece que quando se é dona de casa o serviço não acaba nunca. Faz todo o serviço, todo dia tem a mesma quantidade de serviço e nunca termina, nunca diminui. Ou não é assim? Na casa de vocês não é assim, né? Vocês que são donas de casa. Né? E aí vocês que são donas de casa até dizem assim, mas eu rezo quando lavo roupa, eu rezo quando faço serviço, eu rezo quando eu estou passando, eu rezo quando estou cuidando da casa. Verdade, que bom que você reza. Isso é bom, com toda certeza. Mas e aquela paradinha especial para, né, ter uma conversa, né, olho no olho, coração para coração, você e o Senhor, você e Deus, para você receber dele a força necessária para você continuar a sua caminhada. Porque, às vezes a gente pensa a vida de oração é tanta coisa, que a gente acaba passando desapercebido. Sabe uma historinha que vocês conhecem? Que nós poderíamos praticar isso na nossa vida de oração para termos intimidade com Deus. Sabe aquela historinha do Zé? Assim, o Zé, todo dia, ia na igreja no certo horário. Naquele mesmo horário, todo dia, ele ia lá, rezava, rapidinho, rezava e ia embora. A oração dele não demorava 3 minutos. Mas só que todo dia ele fazia. O sacristão ficou preocupado e foi perguntar, escute, eu vejo o senhor rezar todo dia, o que o senhor reza, por que reza tão rápido? Aí ele disse, então, é que eu não sei rezar, e eu chego aqui diante do sacrário e falo para Jesus assim, oi Jesus, aqui é o Zé, vim te fazer uma visita, e vou embora. Todo dia ele fazia isso. Um dia o Zé morreu. O Zé foi para o hospital. Não morreu ainda não, já matei o pobre do Zé. O Zé foi para o hospital, ficou doente. E numa certa hora do dia, o Zé ficava muito feliz. E foi perguntar para ele por que ele estava tão feliz e por que naquela hora, todos os dias ele estava feliz. Ele explicou, então, é que nesta hora, o meu amigo veio me visitar. E aí perguntaram para ele assim, mas o que o teu amigo fala e por que ele te deixa tão feliz? E quem é esse teu amigo que deixa você tão feliz todos os dias nessa mesma hora? Aí ele contou, meu amigo é Jesus. E ele vem aqui e diz assim, oi Zé, aqui é Jesus, eu vim te fazer uma visita. E vai embora. Entende a inocência da historinha? Mas demonstra
uma profunda intimidade com Jesus. A gente, quando se coloca em oração, a gente tem uma ladainha de coisa. A gente tem textos elaborados e etc, e palavras bonitas e não sei o que mais. De repente, um caminhão de palavras e não traduz aquilo que a gente tem no coração. Não demonstra intimidade com Deus. Intimidade nenhuma com Deus. Daí a gente quer que a vida da gente, naquilo que a gente faz, produza fruto. Como o Senhor diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor está considerando isso. E para que isso de fato tenha para nós uma profundidade estupenda a ponto de mudar a nossa vida, é preciso que a gente tenha humildade. É preciso que a gente seja humilde. E o grande exemplo de humilde é o próprio nosso Senhor. Sendo Deus, esvaziou-se, não esvaziou-se, abaixou-se da sua condição divina, se fez escravo, se fez servo, se fez um de nós, se colocou igual a nós. Deus eterno e todo-poderoso, Criador de todas as coisas, se fez homem. Isso é o gesto mais profundo de humildade. E quando ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele está mostrando não só a intimidade, que esta humildade é fruto da intimidade que ele tem com o Pai, como também isso está presente em todas as suas obras, em todos os seus momentos. E aí a gente reza piedosamente esta oração. Quer ver? Jesus manso e humilde de coração. Quantas coisas você tem na sua vida e no seu coração que é semelhante ao coração de Jesus? Ô padre, não faz essa pergunta não, só reza, fica quieto. Mas aí a gente quer intimidade. A gente quer que as coisas da vida da gente aconteçam, tudo caminhe bem e tudo esteja tranquilo. Mas a gente não quer saber de intimidade com Deus. A gente não quer buscar essa intimidade. A gente vive dando um caminhão de desculpas. Falta tempo, estou cansado, não consigo, tenho uma vida agitada, eu tenho que cuidar de criança, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar de funcionários, eu tenho que cuidar de não sei de quem, não sei do que, não sei do que. E a gente arruma tempo para fazer um caminhão de coisa. Não arruma? E a gente às vezes acaba passando desapercebido, não tem tempo para dedicar para Deus aquele momento de intimidade, sabe? De olho no olho, de Senhor, vamos conversar sobre certas coisas aqui que está. Certas situações, e eu falo e o Senhor finge que não sabe. Finge que não está sabendo ainda, mas eu preciso te contar algumas coisas. Então, ter reservado e com disciplina este momento. De manhã, de madrugada, de dia, de tarde, de noite. O horário que for possível. Mas buscar, buscar e viver de forma disciplinada essa busca. De repente, tirar alguma coisa que não está sendo tão importante no nosso dia e dedicar no lugar daquela coisa que não é tão importante, um tempinho, um horáriozinho para estarmos com o Senhor, para fazermos este momento de conversa. Eu indico de novo, eu já indiquei, se vocês quiserem aprofundar, tem uma médica de Belo Horizonte, doutora Filó. Eu sou apaixonado pelos vídeos dela. Ela fala com uma paixão de Nosso Senhor, ela fala com uma intimidade de Nosso Senhor, que confesso para vocês que eu fico até com inveja. Então é um conteúdo muito bom. Ela faz palestras, tem um grupo de oração lá que ela conduz numa igreja lá em Belo Horizonte, e eles gravam e postam lá no YouTube. Coloca lá, doutora Filó, vocês vão ver.
Que coisa mais linda. Ela é uma médica, pediatra, né, e trabalha lá com as crianças em fase terminais no hospital. Mas ela tem uma experiência de Jesus, uma vivência desta intimidade com o Senhor que é algo encantador. Né? Então, em vez de a gente ficar vendo essas coisas que não edificam, procure coisa boa. Né? Procure coisa boa. Saiba selecionar coisa boa para edificar. Né? Somente assim a gente vai crescer no amor. Somente assim a gente vai ser parecido com Jesus. Somente assim a gente vai entender isso que Jesus diz. Ele diz assim: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Aquele que se coloca diante de Deus com humildade. Eu ia comentar a primeira leitura e a segunda leitura, mas eu não vou nem comentar. Vou deixar só isso. Eu quero contar para vocês uma experiência. Eu já contei, você já ouviu eu falar. E eu vou, se você já ouviu, escuta de novo. E se você nunca ouviu, escuta mais atento ainda. Eu vivia um momento de crise. Não sei se você sabe, mas o padre também passa por crise, viu? Passava por um momento de crise. Eu observava a igreja, né, nas missas que eu rezava, sempre vazias. Eu ficava nervoso com aquilo, porque falava assim, gente, deve ser por causa do padre, né? A igreja está vazia por causa do padre. Aí um dia eu vi uma frase no Facebook que dizia assim: pior do que uma igreja vazia de pessoas é uma igreja cheia de pessoas vazias. Olha que frase. Vou repetir para você escutar a frase. Pior do que uma igreja vazia de pessoas é uma igreja cheia de pessoas vazias. E eu perguntava, mas será que as pessoas que participam da missa que eu presido saem cheias ou saem vazias? Isso tornou-se para mim um verdadeiro motivo de crise. Eu estava muito mal, né, com isso, muito para baixo, como é que as pessoas dizem hoje, eu estava na maior DP, né, por causa disso. Isso estava me corroendo. E nós estávamos um dia, né, na casa de algumas pessoas conhecidas, e estávamos conversando, e eu estava meio que desabafando, conversando com algumas pessoas sobre esta situação. E a dona da casa lá fazendo o lanche, né? Aquele lanche de mãe, né? Fazendo aquele lanche e tal, e de repente ela trouxe o lanche, serviu o lanche na mesa, chegou perto do padre, colocou a mão na costa do padre assim, igual vou fazer com o Hélito aqui. Ela colocou a mão na costa do padre assim e falou no ouvido do padre assim: padre, posso fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Mal sabia que naquela pergunta ela estaria me ensinando mais do que eu aprendi durante os 8 anos de faculdade. Ela nunca frequentou escola, essa senhora. E ela disse assim para mim: padre, o senhor sai cheio ou vazio da sua missa? A pergunta: o senhor sai cheio ou vazio da sua missa? E você acha que isso é tudo? Ela emendou. Ela disse assim: a resposta que o Senhor procura das pessoas depende da resposta que o Senhor tem para dar. Olha que ensinamento, né? Que eu não aprendi em 8 anos de faculdade, eu não aprendi. E aí eu comecei a prestar atenção. Como eu estava rezando a missa. Se a missa que eu rezava fazia com que eu saísse preenchido daquela missa. Né? E aí eu concluí que se a missa preenche a mim como um momento forte de oração para mim, com toda certeza, ela faz a diferença na vida das pessoas. Aí não importa mais se a igreja está cheia ou se está vazia. Se tem 10 pessoas, se tem 10 mil pessoas. Não me interessa mais. Porque para mim, né, vou rezar a missa com a mesma
com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, se tiver 2 pessoas. Ou se tiver 10 pessoas, ou se tiver 10.000 pessoas. Eu vou rezar a missa com o mesmo entusiasmo. Por quê? Porque a missa, antes de ser importante para você, é importante para mim. E eu tenho que buscar cada vez mais na missa, não só celebrá-la bem, como também demonstrar a minha intimidade para com Jesus durante a oração que eu faço. Porque esta oração da missa que nós estamos rezando não é minha oração, é a oração de Jesus. Ele se vale de mim, pobre pecador, da minha boca, das minhas palavras, do meu corpo. Ele se vale de mim, deste pobre e miserável servo dele. Para se fazer presente. E aí eu disse, né, como disse semana passada, né, como as pessoas às vezes dizem, eu preciso da igreja para rezar. Não, eu rezo em casa mesmo porque Deus me escuta. Eu também podia fazer isso, não podia? Ficar em casa rezando a missa. Cadê o padre? Não veio para a missa. Onde está o padre? Está lá em casa rezando a missa. Não seria bom? Seria. Eu sou padre, legitimamente ordenado, eu posso rezar a missa. E você ficaria feliz, não ficaria? Ficaria? Feliz, né? Mas também não tinha mais Eucaristia para você. Eu tinha, você não. Né? Quando a gente briga com a criança, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu sou padre, legitimamente ordenado, posso fazer isso. Então, mas eu quero fazer aqui, porque aqui é lugar da gente manifestar. Né? É lugar da gente celebrar em comunidade. E aí nós precisamos observar, se nós ainda não somos parecidos com Jesus, como nós rezamos, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao seu, é porque a gente ainda não buscou essa intimidade. A gente não arrumou tempo para essa intimidade. A gente tem tempo para tudo. Não encontramos tempo para ter um momento de intimidade com o nosso Senhor. E aí a gente quer que as coisas mudem tudo na vida da gente, da noite para o dia. Tudo seja diferente. Dormiu hoje, amanhã acorda tudo iluminado. Né? Com auréola dourada e tudo já. Mas não é assim, né? Não é assim. Então é preciso a gente buscar essa intimidade. Intimidade com Jesus. E intimidade com Jesus precisa gastar tempo. Desculpa citar mais aqui. Alguém aqui chegou a namorar por carta? Não? Vocês nunca vão saber o que é uma carta de amor escrita com um espirro de perfume na carta. Alguém sabe disso? Alguém lembra disso ainda ou não? A molecada de hoje em dia não sabe o que é isso. E nem vão saber. Nem vão saber. Isso denota intimidade. Intimidade às vezes de pessoas que estão distante, longe. Só tem a oportunidade de ver, de ter contato naquela carta. E por que é que a pessoa espirrava perfume na carta? Vocês que receberam cartas de amor perfumadas aí. Por que se espirrava perfume na carta? Para que recordasse a pessoa, ao sentir o perfume, né, na carta, você recordasse da pessoa e aquilo diminuísse a saudade até o tempo de receber, né, outra carta. Deixa eu te dizer, você achou esquisita a comparação que o padre fez, mas qual é a saudade que você tem de Deus? Qual é a saudade que você tem de Deus? De quais são os traços que você tem saudade de Deus? Ele nunca
nunca deixou de estar presente. Ele sempre esteve presente e sempre está presente. Basta que você queira sentir a presença dele. Ele sempre esteve e sempre estará presente. E um momento de oração que a gente deve ter durante o dia para termos essa intimidade é a gente responder carta de amor que todos os dias Deus escreve para nós. Todos os dias Deus escreve uma carta nova de amor para nós. E raramente a gente responde, né? Porque a gente está tão entretido com o celular, né? E a gente já não consegue mais... consegue mais escrever carta, né? Fosse colocarmos como avaliação nas escolas uma carta escrita, bem escrita, acredito que mais de 70% dos alunos irão reprovar, porque não sabem mais escrever carta. Né? E nós estamos sendo tão distraídos com o uso do celular que a gente já não consegue mais essa intimidade. Só a propósito disso, achei interessante. Né? E como é bom se a gente fizesse isso também. O seminarista me mostrou um desses aplicativos de celular. Ele baixou um aplicativo no celular. E o aplicativo do celular é por versículo bíblico. Então, cada vez que você abre o celular, que você vai acessar o seu celular, aparece um versículo bíblico na tela. E para que o seu celular seja desbloqueado, você precisa ler o que está escrito naquele versículo e passar o dedo para o amém. Se você não ler e não passar o dedo para o amém, o seu celular não abre a tela. Eu achei isso fantástico. Ele me contou que ele baixou de manhã, ontem, acho de manhã, ou quinta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite, ele já tinha lido 53 versículos. Imagine quantas vezes ele não abriu o celular, né? Aí toda vez que abre o celular, para que você acesse o seu celular, você tem que ler aquele versículo e puxar o dedo no amém, porque senão o celular não dá acesso. Eu achei fantástico isso. Desses aplicativos modernos que tem, achei isso extraordinário. Porque quantas vezes você pega o celular por dia? Faça um teste. Conte, vai marcando lá. Pega um papelzinho e marca lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Final da noite, olhe quantas vezes você olhou no celular durante o dia. Né? Se você fizer isso com o seu celular, você vai ler a Bíblia inteirinha. Né? Em pouco tempo você vai ler um versículo. Né? Você vai ler mais de 50 versículos por dia. Logo, logo você termina de ler a Bíblia. Olha que legal. Isso é uma ferramenta que pode nos ajudar a buscar a intimidade com Deus. Pronto, eu já falei demais, não era para falar tudo isso. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos dessa intimidade com Deus. Precisamos. Não é Deus que precisa, não. É nós que precisamos. Porque Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Né? Nós sem Ele não somos nada. Ele é o nosso tudo. Então que a gente dê espaço para Ele, para que nós sejamos semelhantes a Jesus em tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai todo